pula fogueira, ioiô. Cuidado para não se queimar, porque essa fogueira já queimou o meu amor. Olá, galerinha bonita do meu Brasil, Baronil. Hoje vamos fazer a nossa aula de História. E em História nós continuaremos a falar sobre as grandes navegações, certo? Hoje nós vamos falar sobre a descoberta de novas rotas. Gente, olha só, eles descobriram novas rotas de navegação, né? Porque o oceano é um lugar desconhecido, era um lugar desconhecido até então, né? Então eles começaram a mapear, os grandes navegadores começaram a mapear e descobriram novas rotas. Nós também vamos falar sobre alguns dos principais grandes navegadores, Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama, enfim, vamos ver alguns grandes navegadores, tá bom? E também vamos falar um pouquinho sobre as tecnologias de navegação daquela época, né? O que eles usavam para não se perder em alto mar, enfim, vem comigo e acompanha a leitura da apostila. Vem, galera! Bem, galerinha, aqui nós vamos, como eu havia falado, encontrando novas rotas. Os navegadores portugueses foram bem-sucedidos em suas expedições marítimas da época das grandes navegações. Observe o mapa a seguir, ele mostra algumas das rotas marítimas descobertas e percorridas por navegadores portugueses no século XV, né? Então, aqui nós temos a Europa. E aí, aqui nós temos Portugal, Lisboa, né, a capital de Portugal. E aí, eles descobriram algumas das novas rotas, certo? Então, aqui de verde, nós temos as rotas descobertas por Pedro Álvares Cabral. Então, Pedro Álvares Cabral saiu de Lisboa, né? Chegou ao Brasil, passou pelo Cabo da Boa Esperança, Mombaça e Calicut. Já Vasco da Gama, né, saiu de Portugal, passou pelo Cabo da Boa Esperança, Moçambique, que é um país africano, colonizado pelos portugueses, que também falam português. E depois passou pela Mombaça e depois também chegou a Calicut. E nós temos Bartolomeu Dias, né, que a gente tem a expediçãozinha aqui, de amarelo, que saiu de Lisboa até o Cabo da Boa Esperança, tá? Então, aqui a gente vai continuar a nossa leitura do jogo rápido. Observe atentamente o mapa acima. Letra A. Passe seu dedo indicador pelo caminho. Rotas especiarias. Então, a gente vai ver aqui qual foi a rota das especiarias, né? A rota em que eles queriam chegar até as Índias para transportar as especiarias, que nós já conversamos na aula anterior, porque elas valiam muito dinheiro na Europa, porque elas não estragavam, né? Então, elas poderiam passar meses e meses nos navios e essas especiarias poderiam ser comercializadas na Europa e gerar grande lucro. Passe seu dedo indicador pelo caminho rotas das especiarias fazendo o seguinte trajeto, saindo de Lisboa, passando pelo mar Mediterrâneo e por terra, dirigindo-se a Calicut. B. Depois, novamente, com seu dedo indicador, acompanhe todo o caminho percorrido pela rota de Vasco da Gama na cor roxa, né? Que nós já fizemos esse caminho aqui, ó. Moçambique, Mombaça e Calicut. Número 2, em seguida responda quais são as diferenças entre a rota de Vasco da Gama e o caminho das rotas das especiarias. Explique a sua resposta. Bem, gente, esse aqui é o caminho do Vasco da Gama. O que acontece? Ele fez um trajeto mais rápido, né? Já Pedro Álvares Cabral, ele provavelmente tenha deduzido, né, que mais ao norte do oceano, mais ao lado do Oceano Atlântico, né, ele poderia encontrar terras novas. Então, Vasco da Gama, ele queria ir direto às especiarias, certo? E já o Pedro Álvares Cabral, ele também estava interessado em novas terras. Por quê? Porque ele sabia que nas novas terras que ele pudesse vir a encontrar,
ele também ali encontraria, né, algo de novo que pudesse ser comercializado, como foi o caso do pau-brasil, né, que foi um produto de grande comercialização para os europeus, né? Para principalmente os portugueses. Eles exploraram o Brasil, então eles extraíram o pau-brasil, né? Que era vendido na época a um preço muito alto, porque além da madeira ser muito boa, a madeira ela tinha uma coloração avermelhada que servia para tingir as roupas, né? Então o pau-brasil ele foi vendido, foi comercializado a um preço muito alto. Então ele gerou muito dinheiro para os colonizadores portugueses, certo? Muito bem. Letra B. Por que para os portugueses era importante encontrar novas rotas marítimas para chegar às Índias? Foi exatamente o que eu falei anteriormente, né? Para eles era importante encontrar novas rotas, porque dentro dessas rotas eles poderiam encontrar terras novas, e dentro dessas terras novas eles fariam o quê? Eles explorariam aquela terra e tirariam dela os tesouros para quê? Para que eles comercializassem, né? E acabassem enriquecendo. Aí, nós temos aqui as navegações e os navegantes, certo? Como eu havia falado com vocês. Vamos conhecer a trajetória dos navegadores citados no mapa da página anterior? Esses navegadores, gente, eles são conhecidos mundialmente, tá bom? Porque, como eu já havia falado com vocês, os portugueses, eles tinham, para a época, uma grande tecnologia marítima, né? Então, eles conseguiam fazer grandes navegações, tá? O navegador português Bartolomeu Dias foi o primeiro a navegar para o extremo sul do continente africano, contornando o Cabo da Boa Esperança em 1488. Com isso, ele e sua tripulação encontraram um caminho para chegar ao Oceano Índico, partindo do Oceano Atlântico. Esse parecia ser um bom caminho marítimo para chegar às Índias. Porém, Vasco da Gama, outro navegador português, liderou uma viagem marítima de Lisboa, em Portugal, até Calicut, na Índia. Isso ocorreu em julho de 1497. A viagem demorou cerca de 10 meses. Então, galerinha, 10 meses dentro de navios, né? Sem saber o destino certo para onde eles estavam indo, né? Então, dentro desse navio, haviam doenças, fome, sede, né? Os medos de tudo que eles poderiam encontrar no mar, né? Porque eles tinham medo dos monstros marinhos, eles tinham medo das sereias, eles tinham medo de várias coisas, porque era algo desconhecido, né? E depois, em 1499, a frota de Vasco da Gama retornou a Portugal, carregando uma verdadeira fortuna em especiarias e artigos de luxo. Com os lucros conseguidos nessa viagem foram enormes, o rei português montou uma nova frota com destino às Índias. Essa expedição, realizada em 1500, foi comandada pelo navegador Pedro Álvares Cabral. Segundo alguns historiadores, no caminho para as Índias, Cabral e sua frota teriam ancorado próximo ao Monte Pascoal, no atual estado da Bahia, no Brasil. Então, aqui a gente tem a estátua, tá? Dos 3 grandes navegadores portugueses. Nós temos a estátua de Vasco da Gama, a estátua de Pedro Álvares Cabral, que é a do meio, e por último a estátua de Bartolomeu Dias. Tá, galerinha? Então, grandes navegadores portugueses que mudaram a história, tá bom? Atual da nossa realidade. Tá? Então, são navegadores muito importantes, tá? Graças a eles que nós descobrimos, que nós conhecemos grande parte dos continentes, né? Porque eles se arriscavam em navegar para poder desbravar novos horizontes. Na verdade, eles estavam correndo atrás, né, das especiarias das Índias. Porém, no meio do caminho, eles acabavam encontrando novas terras e aí colonizavam essas terras, né, e dominavam aquelas terras e exploravam
os tesouros que nela havia, tá bom? Já aqui, nós vamos falar na página 28 sobre as técnicas e os conhecimentos que esses navegadores usavam, né, para essas navegações. A gente já falou da bússola, só que nós não falamos sobre o astrolábio. Então vamos lá. Ó. Para navegar pela imensidão dos oceanos, os navegantes dos séculos XV e XVI se orientavam em geral pelas estrelas, né? Então, eles se orientavam pelas estrelas durante a noite, mas havia aqueles dias que estavam nublados, né? E aí, como é que a gente se orienta se a gente não consegue ver a estrela também, né? De dia a gente não consegue ver o sol. Muito bem. É difícil, né? Se orientavam em geral pelas estrelas e observavam um mapa para se localizar. Além disso, eles contavam com a ajuda de alguns instrumentos de navegação. Conheça 2 deles a seguir. Então, aqui a gente tem o astrolábio, que com esse instrumento os navegadores conseguiam identificar a posição dos astros, ou seja, o Sol e as estrelas no céu, a medir a altura deles em relação ao horizonte e assim localizar-se em alto mar. Gente, porque é muito grande, é uma imensidão, e aí a gente realmente acaba se perdendo, tá? E aqui nós temos um modelo de bússola antiga, que era a bússola utilizada por eles. Era um instrumento composto de uma agulha magnetizada, né? Posicionada em um plano horizontal. Graças ao campo magnético da Terra, a agulha magnetizada aponta sempre para o eixo norte-sul, indicando o norte, tá, gente? Então, ó, a pontinha dessa agulha magnetizada, ela sempre vai indicar o norte. Tia, mas por quê? Gente, porque no centro da Terra é magnetizado. Então, a ponta da agulha também era magnetizada, como se tivesse um ímã nela, certo? Então, essa ponta magnetizada sempre aponta para o norte, ok? A gente vê assim, nem acredita, né? Mas realmente é verdade, tá, gente? Por que isso acontece? Porque lá no centro da Terra, né? É tudo magnetizado. E aí acaba atraindo, né? O ímã. E aí acaba apontando para a posição norte do planeta Terra. Aqui a gente tem um jogo rápido. Hoje, uma viagem de navio entre Portugal e Brasil demora aproximadamente 2 semanas. No século XV, esse mesmo trajeto levava cerca de 90 dias, ou seja, 3 meses. Hoje a gente faz em 14 dias, mas antigamente poderia ser feito esse trajeto em até 3 meses, né? Faça uma lista com os principais meios de transporte existentes na atualidade. Gente, moleza, né? Vocês vão aí escrever os principais meios de transporte da atualidade, que antigamente não tinha. Letra B. Compare os meios de transporte de hoje com os do contexto das grandes navegações. Quais são as principais diferenças entre eles? Explique a sua resposta. Gente, qual a principal diferença entre os meios de transporte de hoje e os meios de transporte de antigamente, né? Vamos falar aí sobre os navios, né? De hoje em dia, antigamente eles eram a vela, hoje em dia são todos motorizados, né? Então, assim, são muitas diferenças. Então, vocês vão pensar um pouquinho nessas diferenças e vão escrever, tá? Aí, aqui na página 29, nós temos conectado com a geografia. Como vimos, os navegantes também utilizavam mapas. Era comum que na tripulação houvesse pelo menos um cartógrafo, né? Ou seja, uma pessoa responsável por fazer os mapas. Assim, a cada nova viagem, os mapas eram aperfeiçoados e ganhavam novas formas, tornando-se mais detalhados e ricos em informações. Hoje, a tecnologia é uma grande aliada dos cartógrafos. Esses profissionais utilizam fotografias aéreas realizadas por aviões e imagens captadas por satélites, né, gente? Que mostram lá do espaço como é o planeta Terra. Por exemplo, para fazer mapas. O recurso da informática permitem uma grande precisão na confecção dos mapas da atualidade. Então, gente, hoje em dia é muito fácil, né? A gente tem imagens de satélites, a gente tem fotografias aéreas, né? Que facilitam muito. Antigamente não havia nada disso. No século XV ou século XVI. Então, era mesmo desenhando. Aqui a gente tem um mapa, ó, para vocês perceberem, olha como era o mapa
feito em 1507. É o mais antigo a usar o nome da América para o continente recém-descoberto. A América, conforme o mapa, corresponde à faixa de terra à esquerda, né? Então, olha só, gente, como que era. A América, ó, que é a África, que é a Europa, que não dá para entender muito bem, a Ásia, né? A Oceania nessa época não era descoberta ainda, tá? Bem complexo esse mapa, né? Bem diferente, bem até difícil da gente compreender. Número 1. Porque na época das grandes navegações, fazer consultar mapas era fundamental. Gente, era fundamental porque eles não tinham outro meio, né? Não tinham outro local para fazer esse tipo de consulta. Número 2. O que você acha que mudou sobre o conhecimento geográfico do século XVI até hoje? Gente, mudou muita coisa, né? Vocês vão pensar aí, a modernização, né? A gente hoje consegue ver os continentes de uma forma mais precisa, antigamente não, né? A gente consegue saber exatamente onde nós estamos indo. Antigamente, por mais que eles tivessem uma boa noção, eles não tinham certeza absoluta até chegar naquele determinado local, certo? Aí aqui, na página 30, nós temos a vida nas embarcações, né? Até passei uma atividade na semana passada relacionada a esse item, a vida nas embarcações. Para cruzar os mares, os navegantes dos séculos XV e XVI enfrentavam muitos perigos, como tempestades e ventos. Além disso, o risco de contrair doenças e enfrentar epidemias era altíssimo, pois havia pouco cuidado com a higiene e com o armazenamento dos alimentos nas embarcações. A alimentação dos navios era bem simples, havia geralmente água, vinho, biscoito, né, que era um tipo de pão que durava mais tempo, carnes e peixes, que eram salgados para que não estragassem, né? Além de frutos secos como figos, ameixas, castanhas e nozes. Eles não podiam ter, né, uma vasta alimentação, uma vasta quantidade de alimentos, porque eles não tinham como armazenar. Então estragava, né? Então era uma alimentação bem pobre, né? Não tinha muita variedade. Leia agora o relato de João de Empoli, um navegador português que viajou às Índias em 1503. E a gente principiava a adoecer por maneira que em 35 dias deitamos ao mar 76 pessoas, não nos ficando mais do que 9, e na outra sucedeu o mesmo, tendo morrido 130 pessoas, e ficando o resto sem esperança nenhuma de salvação. Gente, então o que acontece? Como a higiene era precária naquela época, né? As pessoas acabavam ficando doentes com muita facilidade, com muita rapidez, e também acabavam morrendo porque não havia remédio, não havia médico suficiente para aquela doença, para aquelas doenças que iam se proliferando, né? Elas iam aumentando muito rápido, né? Porque não tinha higiene. Então, quanto mais sujeira, mais doença, né? Mais infecções. E era isso o que acontecia nas viagens dos séculos XV e XVI e em muitas outras viagens também do século XVII, enfim, tá, gente? Então, a falta de higiene ela era muito comum, porque eles não tinham muita noção na época, né? E aí acabavam muitos morrendo, tá? Aí, na página 30 ainda, a gente tem o que o relato de João de Empoli nos diz sobre as condições de vida dos navegantes no século XVI. Então, gente, foi o que eu acabei de falar, né? Eram navegações sem higiene, sem alimentação adequada, e aí as doenças elas acabavam se manifestando por causa da sujeira, da falta de higiene. Aí aqui a gente tem a organização do trabalho, tá? Que é a última página que nós vamos ver hoje. Havia muito trabalho em alto mar. As viagens marítimas nos séculos XV e XVI eram, como vimos, bem longas, demoradas e cheias de perigo. Em cada navio, a autoridade geral ficava a cargo de um capitão, né? Como a gente já sabe, o capitão é o responsável pelo navio. O responsável pelos registros de viagem e por conduzir o navio eram chamados de técnico superior. O piloto cuidava da direção do navio, sempre com o auxílio de instrumentos como a bússola e o astrolábio. E já os marinheiros eram os auxiliares nas embarcações e desempenhavam várias funções ao longo das viagens.
Nas embarcações também viajavam os cartógrafos, né, que eram responsáveis por desenhar os mapas, e os padres, que rezavam as missas e realizavam as confissões da tripulação, tá? Essas confissões, gente, elas eram feitas também antes das pessoas acabarem morrendo, porque eles já sabiam que havia um alto índice de mortes durante essas longas viagens, tá? Então aqui a gente tem um retrato, tá? Um desenho feito em azulejo de um navio, né? De uma embarcação. Era muito comum fazer isso em azulejo português, que são aqueles azulejos branquinhos pintados de azul, tá? Conectando com ciência. Entre as doenças que acometiam os navegantes dos séculos XV e XVI estava o escorbuto. Essa doença é causada pela falta de ingestão de alimentos ricos em vitamina C, como frutas e verduras. Existem registros dessa doença desde o Antigo Egito, mas nos dias atuais ela é rara. Essa doença está associada à desnutrição e a uma alimentação pobre em vitamina C, que a gente encontra nas laranjas, né, gente? Nas frutas cítricas. Seus sintomas são sangramento e inflamação das gengivas, possibilidade de perda dos dentes, inflamação e dor nas articulações, tá? Eles não sabiam na época, né, que essas doenças elas poderiam ser acometidas por causa da falta da vitamina C, porque eles tinham uma má alimentação. Bem, galerinha, respondam todas as questões com calma, são poucas, porém importantes para que todos realizem, tá bom? Façam com calma e com atenção. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de história. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre as grandes navegações, sobre os grandes descobridores do nosso planeta, né? Dos nossos continentes, melhor falando, né? Bem, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, pessoal!